Tem uma coisa engraçada que eu sempre falei sobre os demônios de Invocação do Mal. Eles trazem muito mais histórias de amor do que de horror. Quando eu e a Mari começamos a namorar, a gente brincava que o primeiro Invocação do Mal era o nosso filme de casal. Em parte porque foi literalmente o filme que a gente estava assistindo no nosso primeiro beijo, e em parte porque a gente ria da ideia de chamar o filme de romance com a justificativa de que é a história de um casal, o Ed e a Lorraine, que vão unir as suas diferentes habilidades e construir uma carreira para ajudar outros casais que querem se livrar do capeta. Só que o mais doido é que por trás dessa piadinha nossa, quando você analisa a história desse tropo de exorcismos em casas assombradas, existe uma explicação para essa temática do amor no cenário doméstico que atinge até camadas políticas e sociais. E para mim, depois de Invocação do Mal 4, essa camada ficou ainda mais forte. Bora lá! Primeiro, para alinhar as ideias, em nenhum momento eu acho que o horror não pode falar livremente de amor. Isso seria ignorância. Aliás, essa já é a segunda análise seguida em que eu trago filmes de horror que abordam relacionamentos. Na última eu falei de Juntos e também citei Midsommar, que mostram o que acontece quando um relacionamento sem diálogo vira uma maldição simbólica. E lá eu trouxe também a Maldição da Mansão Bly como exemplo. E eu quero citar essa série de novo rapidinho, porque lá os personagens explicitam essa chave de leitura ao dizer em um dos episódios finais que aquela não é uma história de horror, mas sim uma história de amor, ecoando uma tradição literária que muitas vezes lê os contos de fantasmas como a memória de um amor que não soube partir. Então, o mito da casa mal assombrada nasce justamente desse desejo humano de permanecer onde se amou, e isso é muito reconhecível. Todo mundo entende a ideia de querer paz e amor no lugar que você chama de lar, e é por isso que quando o casal Warren entra em cena para apaziguar espíritos e restaurar a harmonia familiar, essa metáfora ganha força. Eles representam dentro de um imaginário social e religioso o amor que enfrenta o medo. E essa estrutura romântica tem um fundo histórico que explica por que é que todos os filmes da saga lidam com demônios que simbolizam forças que ameaçam o lar. No primeiro filme é a bruxa com o pacto satânico que prende os fantasmas naquela casa. No segundo é o Valak vestido de freira. No terceiro é o caso do demônio por trás do Arne Johnson relacionado com seita ocultista. E no quarto filme, falando aqui com spoilers, é mais uma vez um demônio que aprisiona os fantasmas na casa da família Smurl, com um plano maior de quebrar o fruto do amor do próprio casal Warren. Em todos os filmes, a gente tem essa proposta, né, de os demônios terem como foco e como antídoto esse amor, né, de uma família tradicional norte-americana. E nesse quarto filme tem uma cena em que o Ed conversa com o seu genro, Tony, durante a investigação na casa dos Smurl, e ele explica que cada caso deles é diferente, só que tem algo que nunca muda, que é o medo no olhar das famílias, do qual os demônios se alimentam. E aí ele diz que pessoas como eles, os Warren, têm a missão de mostrar para essas famílias que elas não estão sozinhas. Esse detalhe pode ser só dramático no roteiro, mas tem caráter histórico e político ali. Invocação do Mal 4 se passa nos anos 80, quando os Estados Unidos vivia aquele tal período de instabilidade moral e cultural com o pano de fundo da Guerra Fria alimentando a paranoia com o comunismo, gerações mais velhas chocadas com o rock and roll e o RPG, e o avanço das pautas civis e movimentos sociais questionando as estruturas tradicionais, o que gerava pânico entre os grupos religiosos mais conservadores que começavam a disseminar a ideia de que o mal, enquanto uma força demoníaca, tinha como objetivo principal impregnar as casas das famílias tradicionais para tentar corromper os valores da família. Então é nesse caldo cultural que explodiu o famigerado pânico satânico, que é aquela onda de histeria moral que tomou conta da mídia, alimentada por reportagens sensacionalistas com uma narrativa que era simples, mas era poderosa, de que o próprio Satanás queria roubar esse amor familiar dos lares norte-americanos. E é óbvio que o mercado capitalista jamais perde a oportunidade de transformar um medo coletivo em indústria. Então, ao longo das décadas, uma legião de peritos e videntes passou a lucrar com essa paranoia. E dentro desse contexto, os demonologistas, como o próprio Ed e a Lorraine Warren da vida real, encontraram um público muito ávido por acreditar que o mal existia em forças catalogadas como demônios que podiam possuir e assombrar ambientes domésticos e que
profissionais de fé com rituais corretos como eles poderiam combatê-los, inspirando essas famílias a usar o seu amor como fonte de força. É claro, se depois essas famílias concordassem em vender os direitos dessas histórias inspiradoras de amor para que investigadores como o Ed Warren pudessem transformar em livros, filmes e documentários. Na minha análise completa, eu ainda vou falar mais sobre essa questão de que, mesmo que o Ed e a Lorraine dos filmes sejam completamente distantes daqueles da vida real, isso não é um problema em si, já que a proposta da saga nunca foi um retrato fiel, mas o meu ponto aqui por enquanto é simplesmente essa percepção. Para a ficção dessa saga ter feito tanto sucesso, essas figuras heróicas do casal Warren foram moldadas intencionalmente como símbolos de um poder do amor visto pela ótica social. E quando eu falo isso, né, o que isso quer dizer? Lá atrás, nas décadas do pânico satânico, a estratégia da mídia era lucrar com esse enredo inspirador de famílias tradicionais que se amavam, guiadas por esses especialistas carismáticos vencendo os demônios. E aí, hoje em dia, o mercado hollywoodiano ainda usa e abusa da mesma premissa, vendendo isso como ficção de alto orçamento, só que com aquele baseado em fatos reais safado funcionando como um gatilho emocional que ainda liga essa tomada de uma memória coletiva. Não é só por isso que esse tipo de horror blockbuster ganha tanto espaço entre o público, tem vários outros fatores, mas em boa parte é porque esses filmes tocam nesse medo difuso e persistente na sociedade ocidental. E nesse imaginário tradicional, a Lorraine dos filmes vira o arquétipo da sensibilidade da mãe de família que pressente o perigo, e o Ed vira o arquétipo da firmeza do pai de família que protege quem ele ama. E isso não é uma crítica à franquia. Eu gosto de Invocação do Mal e eu acho que esse horror popular que lota salas de cinema abre espaço de mercado para os filmes que arriscam outras formas dentro do gênero. Mas ainda assim, eu acho que é interessante a gente perceber que, seja em casos tratados como reais na parapsicologia, ou seja na ficção que só usa o rótulo baseado numa história real, o mercado ainda monetiza essa suposta fragilidade da estrutura familiar ameaçada com a proposta de uma narrativa inspiradora de amor. Tanto que, no fim, a história que Invocação do Mal 4 joga no nosso colo quase não foca no demônio e se preocupa muito mais com a resistência do afeto. Uma desculpa perfeita para eles terem uma linhagem para fazer mais filmes aí, mesmo sem o casal Warren. Me conta aí nos comentários a sua opinião sobre a franquia e principalmente sobre esse último filme. E sem mais delongas, bora lá então! Muita calma nessa hora, de preferência a mesma calma que o Tinhoso teve para ficar esperando décadas enfurnado num espelho até atrair a filha do casal Warren para casa de uma família azarada que só serviu de isca. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por horror, fantasia e mitologia, que já começa esse vídeo pedindo a sua calmaria para a gente poder, sem pressa, num vídeo longo e com spoilers, destrinchar o último capítulo da jornada do nosso casal de exorcistas predileto. Se você é novo por aqui, dá uma olhada na minha playlist do quadro Fatos e Mitos, onde eu sempre tento decodificar símbolos e arquétipos em várias obras. Esse ano a gente falou de A Hora do Mal, Faça Ela Voltar, Juntos, Guerreiras do K-Pop, Pecadores, e nessa mesma playlist eu tenho 3 vídeos antigos comentando cada um dos 3 filmes anteriores de Invocação do Mal. Então bora fechar essa quadrilogia, cambada! Invocação do Mal 4, O Último Ritual, foi lançado em 2025, dirigido pelo Michael Chaves, e ele já chega aí com esse título que em inglês trazia uma expectativa mais ousada para o encerramento da história do casal Warren, porque Last Rites, que é o título original, não quer dizer só últimos rituais no sentido genérico. Ele também pode ser traduzido como extrema unção ou últimos sacramentos, que seria aí o sacramento religioso que dentro da tradição católica é realizado quando alguém está à beira da morte para oferecer conforto espiritual e perdão dos pecados antes do fim. Então, como desde o terceiro filme a saga já vinha mostrando o Ed Warren com problemas de saúde, assim como o Ed Warren real também teve, que acabou levando à morte dele no começo dos anos 2000, muita gente acreditava
que esse seria um encerramento definitivo dos personagens na saga de filmes, ainda que fosse às vezes de forma inventada, já que a saga não se propõe mesmo a seguir os acontecimentos reais da vida do casal, como um capítulo emocionante onde o casal teria que enfrentar a sua própria mortalidade. Mas, sinceramente, eu acho que essa era uma expectativa alta demais para uma franquia que sempre preferiu jogar no seguro, porque a história ali até tenta fazer isso nesse quarto filme, ou pelo menos finge que tenta. Só que eles não parecem dispostos a arriscar muito. Mesmo no auge, quando os primeiros filmes estouraram nos cinemas, Invocação do Mal nunca foi uma franquia que reinventou o horror com ideias mirabolantes. O que funcionava era justamente o oposto. A saga pegava fórmulas conhecidas de histórias de casa assombrada e entregava com eficiência, com uma condução que prendia o público. E boa parte disso vinha do toque do James Wan. Desde o primeiro filme, o James Wan mostrou uma capacidade impressionante de equilibrar susto, emoção e narrativa. Então, nos dois filmes que ele dirigiu, ele sabia quando que o medo devia vir do que você via e quando ele devia vir do que você sentia. E é justamente por isso que a ausência dele pesa tanto nos filmes seguintes. Quando o diretor Michael Chaves assumiu, ele já vinha com uma mancha no currículo dele. Ele foi o responsável por A Maldição da Chorona, que é considerado por muita gente o ponto mais fraco do chamado Invocaverso. Mesmo assim, o próprio James Wan confiou nele para dirigir Invocação do Mal 3, o que eu nunca entendi muito bem. Pra ser justo, eu acho que o terceiro filme até tem os seus méritos. Pra mim não é um desastre, ele tenta inovar um pouco, mas tá muito abaixo dos dois primeiros. E aí, eles colocaram esse mesmo diretor pra comandar o suposto capítulo final da trajetória do casal Warren agora. E mais uma vez, o resultado é algo que tinha potencial, que pra mim foi sim uma despedida com certo nível de emoção em alguns momentos, mas que ainda ficou longe do que poderia ter sido, sabe? Não é um filme ruim, mas pra mim é um filme morno. Mesmo assim, eu acho que tem muita coisa massa pra gente analisar no que existe tanto por trás da proposta da franquia quanto no filme em si. Como eu já introduzi, Invocação do Mal é o que eu costumo chamar de uma saga de zona de conforto do horror. É o tipo de filme que não exige demais do público e entrega exatamente o que o mainstream deseja: sustos, atmosfera sombria e aquele conforto familiar de um terror clássico. Então, ele agrada tanto o fã casual quanto quem não está acostumado com um lado mais extremo ou psicológico do gênero. E nesse sentido, eu acho que Invocação do Mal ocupa pro horror o mesmo espaço que a Marvel ocupa pros filmes de super-heróis. E não só pela tentativa de construir um universo compartilhado com spin-offs como Annabelle e A Freira. É um tanto mais profundo. Eu acho que a franquia criou uma estrutura onde o casal Ed e Lorraine Warren funciona como uma espécie de herói dentro do horror. Quando a gente pensa nos filmes de super-herói, a figura do herói idealizado é popular porque responde a uma necessidade cultural, sabe? A de ter alguém que simboliza a salvação, que luta contra o mal e que representa o bem de forma clara. No horror, esse tipo de herói nem sempre é comum. Normalmente o protagonista é uma vítima, é alguém em fuga, alguém tentando sobreviver. E aí, Invocação do Mal se destaca justamente por inverter um pouco isso. É uma saga que tenta transformar o casal Warren num arquétipo de caçadores de demônios, quase como se eles fossem guardiões espirituais, protetores de famílias indefesas, como se fossem uma versão Ghostbusters cristã. Inclusive eu adorei que tem tirada aí com os Ghostbusters no contexto dos anos 80 no filme mais recente. E eu trago isso não no sentido cômico, mas como se eles fossem salvadores místicos, sabe? O outro elemento importante nessa construção é o famigerado baseado em fatos reais. No cinema de horror, essa expressão é quase um feitiço de marketing. Ela dá uma sensação de autenticidade, de que aquilo que a gente vê pode realmente acontecer. Só que Invocação do Mal vai um pouco além, na minha opinião, porque eles não usam essa frase apenas, mas eles transformam os protagonistas em pessoas de carne e osso. Não é pessoas reais no sentido de que Ed e Lorraine existiram de fato, mas sim no sentido de que aqueles Ed e Lorraine do cinema parecem pessoas reais preocupadas em manter a segurança que a família tradicional almeja no seu cotidiano. Esses heróis, eles não são ficção, eles refletem pessoas de carne e osso que combatem o mal com a fé. E isso cria uma
ponte muito poderosa entre o público e o mito, porque nos filmes eles deixam de ser pessoas e eles viram símbolos. Eles representam a fé, a coragem, a luta contra forças invisíveis. Só que, claro, isso é uma idealização bem distante da realidade. Hoje em dia eu acho que já é de conhecimento geral que na vida real o casal Warren não era nada heróico quanto o cinema pinta. Quando a gente revisita os casos que inspiraram os filmes antigos que eu comentei nos outros vídeos, a família Perron, o poltergeist de Enfield e o julgamento do Arne Johnson, dá pra gente reconhecer a importância histórica dos Warren no imaginário da parapsicologia e o fato de que sim, tem famílias que se sentiram acolhidas pelo Ed e pela Lorraine reais, mas a literatura crítica e o jornalismo investigativo apontam há décadas um padrão de exagero, autopromoção e muitas vezes um olhar nada rigoroso, principalmente por parte do Ed, que visava dinheiro acima de tudo. Então, assim, a saga Invocação do Mal romantiza? Sim, romantiza pra caramba. Mas, pessoalmente, eu não acho isso errado do ponto de vista cinematográfico. Porque a saga não se propõe a ser um documentário. Felipe, mas eles alegam ser baseado em fatos reais. Eu sei, mas é que mesmo o público mainstream consegue entender que esse é bem mais um apelo estético do que literal, porque a própria estética do filme entrega sua falta de compromisso com a realidade quando eles retratam demônios que lançam objetos e pessoas pelos ares e demonstram poderes ali como se os demônios fossem vilões da Marvel. Então, eu acho que dá para existir um equilíbrio saudável entre apenas curtir e aproveitar a proposta de se divertir com esse estilo de história simples que nos conforta com a ideia inspiradora de que a fé é uma aliada para nossa frágil humanidade combater os males do dia a dia, mas é claro, ao mesmo tempo manter sempre um olhar crítico em paralelo que não esquece que esse casal Warren fictício equivale a um Capitão América ou a um Superman religioso, ou seja, é um reconforto público que só reforça a ideia de que a salvação para o mal do mundo virá inequivocavelmente do ocidente capitalista cristão. Mas, enfim, bora pra história de Invocação do Mal 4. O filme se inspira, pelo menos em teoria, num caso real conhecido como o caso da família Smurl, e é a partir daí que o filme começa a construir uma mitologia. Na vida real, o caso Smurl envolve o Jack e a Janet Smurl, um casal que afirmava viver uma assombração intensa na sua casa em West Pittston, na Pensilvânia, desde meados dos anos 1970 até o fim da década de 1980. Eles relatavam fenômenos bem perturbadores, cheiros fétidos sem explicação, objetos que se moviam sozinhos, portas que batiam e se abriam sozinhas, vozes e gritos à noite e até mesmo casos de levitação. Segundo o casal, chegou um momento em que tanto os animais da casa quanto os próprios membros da família foram agredidos por essas forças invisíveis. E em 1986, sem saber mais o que fazer, eles chamaram o casal Ed e Lorraine Warren, que já eram conhecidos por investigarem casos de atividade paranormal, e os Warren afirmaram que o local estava tomado por um demônio muito poderoso e que chegaram a registrar ruídos estranhos, além de presenciar alguns fenômenos sobrenaturais. Eles contam que até algumas mensagens apareciam nos espelhos com frases como "Get out", né? Saia daqui. Mas esse caso, apesar de famoso, é também um dos mais controversos. Muita gente cética aponta que as evidências são inconsistentes e que nunca houve nenhuma comprovação empírica concreta. Outros falam que o casal poderia ter sido influenciado por questões psicológicas ou até por interesse financeiro. E, de fato, os próprios Warren nunca disseram ter resolvido o caso. Ficou oficialmente um caso sem conclusão. No filme, o roteiro pega esse caso real e mistura com outros dois elementos que também têm base na realidade, mas que nunca estiveram conectados dessa forma. O primeiro é a filha do casal Warren, a Judy Warren, ou Judy Sparrow, que é como ela é conhecida depois de ter se casado, que realmente existe com esse nome, mas cuja história nunca envolveu nada tipo uma quase ressurreição depois dela ter nascido sem vida. E
O outro elemento é o espelho amaldiçoado, que também existe de verdade. É um espelho guardado no Museu dos Warren e, em teoria, ele é associado a práticas chamadas de scrying em inglês, ou catoptromancia, que é uma forma antiga de adivinhação por meio de espelhos. Inclusive, quem tiver interesse sobre esse tema, eu tenho um vídeo inteirinho aqui no canal sobre a mitologia dos espelhos e como eles são objetos relacionados ao misticismo nas mais variadas histórias. Acontece que, na vida real, esse espelho específico do Museu dos Warren não tem nenhuma ligação comprovada com o caso Smurl. O que o filme faz então é unir esses três pontos, a filha Judy, o espelho e o caso Smurl, para criar uma história única e dar um fechamento simbólico ali para a trajetória dos Warren. Então, a trama começa com um prólogo em 1964, mostrando o jovem casal Warren investigando o espelho. A Lorraine tem ali uma visão perturbadora, o objeto se quebra e ela entra em trabalho de parto, e a filha deles nasce sem vida, mas ela revive depois de orações intensas da Lorraine, e isso inspira o casal a nomear a garota como Judy. É um milagre que vai criar uma ligação espiritual entre a família, mas principalmente entre a Judy e o sobrenatural. O que faz sentido ali dentro da fé católica da Lorraine. O nome Judy, que ela escolhe, derivado de Judite, vai remeter à heroína bíblica do livro de Judite, que é uma personagem bíblica que derrota o mal pela fé, o que simboliza bem a missão da família no filme nesse contexto católico. Eu estou destacando esse ponto da Judy com esse significado, porque para mim, esse é o acerto do filme, essa tentativa de renovar a história focando na jornada da Judy. Embora eu acredite que, ao mesmo tempo que esse seria o acerto, a falha do filme seja em construir uma ameaça visualmente impactante para servir de antagonista para Judy, sem construir. Desde o início aqui do filme, quando eles apresentam esse espelho, eu senti muito a falta de uma presença demoníaca realmente marcante, visualmente falando, sabe? No que diz respeito à entidade que é a vilã desse quarto filme. Se fosse um filme de horror psicológico, algo mais voltado pro terror sutil, isso é algo que eu jamais cobraria. Mas é que essa sempre foi uma das marcas mais fortes da franquia Invocação do Mal. A proposta sempre foi o horror mainstream, que dialoga com o grande público e que então aposta em imagens icônicas que ficam na cabeça da gente, tipo a Annabelle, a Valak, o Homem Torto. Por isso, sabendo que aqui a proposta é justamente mostrar um demônio poderoso, conectado com a vida dos Warren desde o nascimento da filha deles, eu senti muita falta de um símbolo visual, algo criativo e marcante que representasse essa entidade. Não precisava nem mostrar o demônio por inteiro, mas poderia ter um traço ali, um sinal, alguma coisa que aparecesse já nesse flashback e fosse se repetindo como uma presença incômoda até o final do filme. Então, como não teve algo marcante nesse sentido, pra mim, a chance desse filme acabar sendo um tanto esquecível daqui a uns meses, uns anos, são bem grandes, sabe? Ainda assim, pra quem é fã e quiser passar um pano, eu critiquei, eu já entrego o argumento perfeito pra passar o pano, saca só? Dá pra argumentar que essa foi uma escolha consciente dos roteiristas e que o filme quis usar o espelho como o verdadeiro símbolo do mal, reforçando uma ideia de que a grande batalha aqui é contra o próprio reflexo, né? Contra o que há de sombrio dentro de si, porque isso vai casar muito aí com o que a Judy vai enfrentar. Então assim, é uma zoeira, mas de fato, desde a antiguidade, a gente vai ter aí o espelho sendo visto como uma metáfora da alma, né? Um objeto que devolve não apenas a sua aparência, mas aquilo que a gente teme enxergar sobre si mesmo. Então faz sentido o uso do espelho como esse objeto que teria ali o invólucro necessário para guardar uma entidade demoníaca. Então nessa pegada encaixa, né? O espelho ser o elemento central, principalmente porque a gente vai ter uma história que é muito sobre autoenfrentamento do ponto de vista da Judy. Antes de continuar, deixa eu dar uma olhada então nos comentários de vocês. Neidson falou, eu preferia que ele morresse, seria um belo de um encerramento. Desvirtuaria muito da história real? Sim, mas eu acho que teria sido ousado. Sabe? Parece que desde o segundo filme eles brincam aí com uma ideia de que, nossa, o Ed Warren pode morrer, isso vai ser muito, muito impactante pra Lorraine, mas nunca tem coragem, né? Eu tava esperando assim, uma coisa meio louca que até fugisse da história real, mas
No final eu acho que o final bonitinho condiz mais com a proposta da saga. E Ana Cole colocou bem apontado, eles são salvadores das famílias. Sim, é essa a imagem que a saga de filmes busca construir, né? É exatamente o arquétipo que eles representam ali. Professor Felipe filosofando tá passar pano. Tá vendo, gente? A gente usa filosofia e mitologia pra quê? Se não for pra passar pano, não dá. Bom, deixa eu seguir aqui então. Vamos passar pelo que acontece no filme até chegar no final então. 22 anos depois do prólogo, a família Smurl se muda para West Pittston, na Pensilvânia. A apresentação dos personagens ali é corrida e um pouco bagunçada, mas a gente consegue entender quem é quem. Nós temos os pais, que são o Jack e a Janet, os avós, que são a Mary e o John, que são os pais do Jack, e as 4 filhas, mais o cachorro chamado Simon, que como sempre é o integrante que eu me sinto na obrigação de defender. Fiquei preocupado com o cachorro ao longo do filme. Na cerimônia de crisma ali da garota chamada Heather, o avô presenteia a neta com um belo espelho antigo. E na festa da garota, tem uma luminária de teto que despenca na cozinha e quase acerta a Heather. A partir daí, a casa começa a ser assombrada. Então tem luzes que piscam, vozes, sombras que se movem. Aquela escalada clássica de eventos estranhos. Tem uma das garotinhas ali que vê o que parece ser o espírito de uma mulher idosa brincando com a boneca dela no quarto. A família começa a perceber que os fenômenos se concentram ao redor do espelho e as irmãs Doll e Heather tentam se livrar do artefato então, e elas deixam o espelho na calçada para o caminhão de lixo levar embora. Só que os ataques não só continuam, mas na hora em que o espelho é quebrado ali pelo caminhão, a Doll começa a vomitar sangue e cuspir cascos de vidro. Então a família vai começar a ficar assustada. É dito que eles procuram a igreja, mas escutam que não dá para a igreja ajudar de imediato, porque tem um protocolo, né, que é investigação, checagem, já que a igreja precisa excluir primeiro explicações naturais ou então fraudes. Chega um momento em que o Jack é atacado no quarto dele por uma entidade espiritual, enquanto ele está na cama. A filha dele, a Heather, tá ali revendo a gravação da festa dela, e ela percebe que quando ela soprou a vela do bolo, a câmera registrou um outro rosto ali soprando ao lado dela. Achei a montagem dessa cena aqui bem angustiante. E depois a entidade aparece e tenta atacar ela com o machado, em paralelo ao ataque na cama que o Jack está sofrendo. E aí a casa inteira vai despertar e fica claro que a situação saiu do controle. Então o filme traz ali 3 presenças que estão assombrando a família. Tem uma mulher idosa, tem uma mulher mais jovem e esse homem com o machado. Isso se conecta em pequenas partes com os relatos reais dos Warren e dos Smurl sobre terem múltiplas presenças que orbitavam ali um demônio dominante que em teoria manipulava tudo na casa deles. Mas as semelhanças terminam aí. Ainda na história do filme, a família Smurl fica completamente exausta, né? E eles decidem que eles vão contar a história deles para a imprensa. Eles vão para programas de TV, eles chamam vários repórteres, eles repetem ali que as 8 pessoas da casa presenciaram as aparições. Então a estratégia é buscar credibilidade pelo número de testemunhas que eles têm. E essa exposição atrai o interesse do Padre Gordon, que é aquele amigo do casal Warren que aparece desde o primeiro filme. O Padre Gordon tenta ajudar, ele tenta abençoar a casa, mas ele acaba sendo perseguido pela entidade que consegue atormentar ele até dentro da igreja e empurra ele para uma simulação do que seria um suicídio. Aqui eu reconheço que eu fiquei frustrado com um ponto. Em toda essa sequência de assombrações e perturbações no núcleo da família Smurl, tem algumas cenas bem ambientadas, como a da gravação que eu falei, mas pra mim teve pouquíssima ou quase nenhuma criatividade ou originalidade, sabe? O padre induzido pra morte na paróquia, a criança atormentada pela boneca no quarto, o pai mobilizado na cama. Todas essas cenas, elas não são apenas muito clichês, não são apenas cenas que a gente já viu em outros filmes de horror, mas são cenas que pareciam repetidas dos próprios filmes da saga Invocação do Mal, sabe? Então assim, eu senti falta de algo no mínimo diferente nessa sequência de terror. Tô sendo muito exigente, né?
É o último filme do casal Warren, confesso que eu esperava mais. Mas enquanto isso, o outro núcleo da história me interessou bastante. A Judy, agora como jovem adulta, mostra ali a sua sensibilidade psíquica, e quando ela tem ataques de pânico com visões, ela tem o costume de recitar uma rima que a mãe dela ensinou quando ela era criança, para que ela aprendesse a se desligar do sobrenatural quando fosse necessário. Esse é um detalhe importante porque vai estabelecer ali o conflito da Judy com o seu próprio dom. Enquanto isso, o Ed está preocupado com a sua saúde, está lidando com o fato de que ele está envelhecendo, né? O que pede que ele e a Lorraine se aposentem da função de investigadores. Eu curto o fato do filme tentar estender e criar uma narrativa para esses pequenos elementos que eles abstraíram em parte da história real dos Warren. Na vida real, o Ed teve problemas cardíacos mais tarde, ele faleceu em 2006 depois de um AVC, mesmo que não tenha registro aí que isso tenha começado nos anos 80, eles não se aposentaram por causa disso. Já a Judy da vida real, existem relatos de que ela tem um pouco de sensibilidade herdada da mãe, né? E junto do marido, Tony, é ela quem levou pra frente os negócios aí do Museu de Ocultismo da família. Só que é aquilo, isso é só pra fingir que o filme tem ali um dedo mindinho do pé na realidade. Continuando, eu gosto daquela sequência dos espelhos. A Lorraine leva a Judy para a loja de vestidos de noiva e dentro do trovador cheio de espelhos ela é atormentada primeiro pelo que parece ser o espírito da mulher idosa, que se esconde ali sob o vestido dela, mas logo o demônio usa a imagem distorcida dela mesma no espelho. Então dá pra ver um subtexto ali que ao brincar com o reflexo, né, o demônio tá cutucando essa insegurança da Judy com o próprio dom dela, algo que é a preocupação central também do Ed e da Lorraine ao longo do filme. Eles chegam a conversar com o Tony sobre isso, o novo genro deles, perguntando se ele tem certeza de que ele quer entrar nessa família que carrega um legado no mínimo diferente. E aí depois disso nós temos o funeral do Padre Gordon. A Judy ali toca no caixão e ela tem uma visão reveladora de que o padre morreu investigando o caso Smurl na Pensilvânia, e ela decide ir sozinha até lá. Depois a Lorraine, lavando a louça, também tem uma visão com um monte de sangue jorrando ali pela pia, e sabendo que a filha está em perigo, ela vai com o marido e com o genro atrás dela até a casa da família Smurl. A Melissa colocou um comentário aqui, ó, eu também achei repetitivo, eu até lembrei da cena da mão batendo palma no primeiro filme na hora do porão. Muitas das cenas remetiam a algo que a gente já viu. Por exemplo, aqui a cena da Lorraine com o sangue jorrando da pia me remetia tanto a Iluminado do Kubrick, quanto o próprio It a Coisa, com o sangue jorrando da pia naquela cena da Beverly. Era tudo muito clichê, mas não como se eles estivessem fazendo referências, e sim como se eles não tivessem criatividade para uma nova estética em uma cena interessante. Então assim, eu gostaria de... Na verdade, até a cena dos espelhos, né, que eu comentei, foi legal, foi, mas novamente, It a Coisa, It capítulo 2... tem uma cena bem parecida também. Então, de fato, eu não consigo pensar em nenhuma cena desse filme que, por mais que funcione para gerar um clima, não pareça repetitiva. Poxa, é o último filme do casal Warren, sabe? Eu acho que merecia pelo menos uma cena impactante de forma original. Mas enfim, chegam ali então na casa dos Smurl, Ed, Lorraine e o genro, Tony. Ali, contra a relutância dos seus pais, a Judy convence eles a ajudarem a família, lembrando que eles mesmos sempre disseram que eles não viravam as costas para quem precisava, tem todo um toque emocional aí. Aqui eu acho que vale um parêntese também. O filme não dá muito tempo, nem muitos elementos para que a gente possa se apegar à família Smurl, né? E isso eu achei mais um defeito. Diferente do primeiro e do segundo filme, onde lá as famílias tinham espaço para um desenvolvimento emocional que depois era importante, era relevante para o clímax, né, para o confronto com a entidade demoníaca. Aqui não, aqui eu achei que a família fica meio distante da história, como se a própria família fosse um cenário. E aí parece que é porque eles estão focando mais na relação dos Warren com a filha Judy e com o genro Tony, o que não é algo ruim, como eu disse, é algo que eu gostei, só que
parece que eles lançam uns fios narrativos que dão a sensação que é pra render alguma coisa, mas não rende. Por exemplo, tem uma cena em que o Ed puxa assunto sobre o passado do Tony na polícia. Aí o Tony conta ali que teve uma ocorrência de violência doméstica em Bloomfield, onde ele trabalhava, que teve um sujeito que chegou a atirar nele, só que a arma do cara falhou e isso deixou o Tony meio marcado, sabe? Como se ele sentisse que uma parte dele morreu, como se existisse uma realidade paralela onde ele teria morrido e que ele nunca poderia se casar com a Judy. E aí ele fala isso assim com tanta intensidade que eu jurava que isso ia ter um desdobramento mais concreto, sabe? Se o filme não tivesse posando ali de baseado em fatos reais, eu ia até viajar em teoria nessa hora, achando que ia ter um plot twist a lá o Sexto Sentido, que eles iam revelar que o Tony estava morto, que ele morreu com esse tiro, e que só a Judy e o casal Rowan que conseguiam ver ele. Zoeira, né? Mas zoeiras à parte, eu acho que o filme só queria trazer essa fala para marcar, talvez, que o Tony é alguém que sente falta de um propósito. Então, para que mais tarde isso preparasse a passagem de legado do Ed para ele. Mas assim, também não foi bem feito. Culpo o roteiro em parte, mas para mim isso é muito uma questão de direção. Então, ali na investigação, continuando, a Lorraine percebe que eles têm 3 espíritos ligados, não exatamente àquela casa, mas àquela terra, que foi uma fazenda no passado. Então tem uma mulher rebelde atormentada, tem um marido enlouquecido que perseguiu ela com um machado, e uma mãe idosa que tentou proteger a mulher, né, a sua filha, no porão. Só que essas 3 presenças, elas são apenas fachada para esse demônio que está tentando atrair a Lorraine e a Judy. Que pra mim, poxa cambada, eu vou falar mais um defeito aqui, vai parecer que eu odiei o filme. Como eu disse, o filme é bom, só achei ele morno. E pra mim, o demônio aqui, gente, é o demônio mais sem sal dessa franquia toda. Não é à toa que os espíritos que ele controla são mais interessantes que ele. Veja o meu argumento aqui. Até o próprio demônio sabe que ele é sem sal. Por quê? Na hora de tentar assombrar a Judy ali na casa, ele faz o quê? Ele usa alguma aparência demoníaca? Ele aparece como um demônio chifrudo, como uma entidade com aparência original? Não, ele recicla a figura mais usada nessa saga, que é o quê? Dona Annabelle. Ele usa Dona Annabelle ali no quarto, né, com seu visual de sempre. Confesso que eu ri um pouco dessa cena dele se transformando numa Anabelona. Eu confesso, a versão distorcida grandona aí da Annabelle, né? A Anabelona me gerou algumas risadas, mas ok. Chega enfim o momento em que Ed e Lorraine encontram ali o espelho, né? E aí quando eles veem o espelho, eles percebem que estão lidando com o mesmo demônio da primeira investigação deles nos anos 60. Eles decidem levar o espelho do Museu dos Warren, onde eles vão poder conter o demônio melhor, mas na tentativa de transportar esse espelho, é lógico que tudo dá errado. Nesse momento, o demônio consegue possuir a Judy e começa a atacar todo mundo, consegue controlar até o carro do Tony lá do lado de fora da casa. O cachorro da família, coitado, começa a latir desesperado e o demônio arremessa o cachorro contra a parede, ou seja, filminho covarde, demoninho filho da puta, machucando o coitado do cachorro só pra não ter que matar personagens humanos. Inadmissível, o demônio já perdeu pontos por originalidade, né? Pra mim, perde mais pontos nesse quesito ainda. Enquanto isso, o Ed tenta trazer a Judy de volta à consciência, né? Só que o demônio provoca nele ali um ataque cardíaco. Depois a Judy desce pro porão atrás da mãe dela, a Lorraine ali é perseguida pelo espírito daquele marido traído, né, com o machado, que corre ali atrás dela. O porão parece alagado de sangue, mais uma vez parece ali o corredor do Hotel Overlooking iluminado, mas aí o Tony consegue resgatar a Lorraine de lá. E o Ed, mesmo enfraquecido, recupera suas forças ali por um instante. É aqui então que a Lorraine finalmente entende o que tá rolando e fala pro marido, ele queria a Judy, sempre foi a Judy. O problema é que o filme também nunca se preocupa em explicar com detalhes por que o demônio queria tanto a Judy, então a gente acaba aceitando a explicação mais simbólica pelo contexto, que conversa com o próprio pânico moralista daquela época, que eu comentei na introdução, né? O demônio queria as crianças das famílias cristãs aqui nos anos 80, simplesmente porque sim, para corromper a tradição familiar. Principalmente, né, de um casal que estava combatendo
tanto os demônios quanto o casal Warren aqui. Então, lá no sótão, a Judy, ainda possuída, tenta se enforcar, mas o Ed chega a tempo e consegue cortar a corda, salvando a sua filha, consegue reanimar ela, e a Lorraine começa a rezar ali, tentando libertar a Judy da possessão. O demônio reage, fazendo o espelho enlouquecer ali, girando e vibrando diante deles de uma forma bizarra. O Ed tenta exorcizar o objeto ali usando os ritos em latim, mas ele não tem sucesso. E nesse momento, a Judy, que tá ali meio entre a vida e o transe, ela tá repetindo o versinho que a Lorraine ensinava pra ela desde pequena. E a Lorraine, percebendo que mandar a sua filha se fechar ou se proteger não adianta mais, decide mudar a abordagem. Então, ela entende que chegou a hora da Judy abraçar o seu próprio dom psíquico. Essa virada eu achei interessante, tanto por um viés de que dentro dos estudos espirituais a gente encontra mesmo essa ideia de que negar ou suprimir dons de mediunidade pode gerar bloqueios. Então às vezes o caminho é aprender a controlar esses dons com consciência e maturidade. Só que mais importante do que isso, narrativamente falando, eu acho que faz bastante sentido que o grande ato final desse casal, né, na jornada do quarto filme, seja justamente entender que eles podem abrir mão, entender que eles não precisam mais estar no papel desse arquétipo, que eles não precisam mais proteger tanto as outras famílias quanto a sua própria filha do mundo espiritual. Então ali eles podem permitir que a força da filha se una à força deles. É essa ideia de você reconhecer que é hora de permitir que o legado siga adiante. Então acho que é uma metáfora bonita sobre amadurecimento familiar, sabe? Com a ajuda então da Judy, os Warren conseguem destruir o espelho e expulsar o demônio, sem muita explicação, só mesmo ali com os poderes. Então assim, pra mim é um desfecho interessante, mas ao mesmo tempo morno. Porque, mais uma vez, eu não acho que o filme carece de explicações, mas o filme nem insinua qual exatamente era essa entidade, por que ela era tão poderosa, se a entidade tinha nome, qual foi a real estratégia para vencer o demônio. No fim das contas, parece que tudo se resolveu simplesmente somando o amor da Judy ao amor dos pais, né? Bonitinho, bonitinho. Mas um tanto fácil demais para um último filme de jornada desse casal. É o mote de sempre da saga, né? O amor vence no final. Então assim, não dava para ser muito diferente. O Nathan falou o seguinte: eu queria uma atmosfera mais sombria, seria bom que eles dessem um pouco de foco nos Smurr, daria mais aprofundamento no filme. Eu acho que eles queriam uma bagagem mais emocional pro filme, por ser uma despedida. Eu acho que essa é a proposta da saga como um todo, mas sim, esse é o foco central desse filme aqui. E a Melissa falou que infelizmente eles não conseguiram fechar com chave de ouro. Pois é, não conseguiram fechar com chave de ouro, mas pelo menos uma chave de bronze, eu acho que foi. Quase uma chave de prata. Comentem aí sobre os metais nos quais vocês classificariam essa chave final. Inclusive, pessoal, só para lembrar aí, quem estiver assistindo esse vídeo editado no futuro, esse aqui é um corte da nossa live exclusiva dos membros. Atualmente, a melhor forma de você apoiar o canal é assinando o Clube dos Membros. E na categoria mais simples, você já entra para o nosso grupo exclusivo do Telegram. E você pode participar tanto do nosso Clube do Livro, quanto dessas lives onde a gente analisa filmes e séries juntos. Quem entrar ainda esse mês vai chegar a tempo, inclusive, de comentar junto comigo os episódios semanais da nova série It Bem-vindos a Derry, pela qual estamos ansiosos aí. Então, se você tiver condição de me ajudar a manter o canal, eu agradeço pra caramba, beleza? Ó, o Gabriel, inclusive, colocou aqui, ó, assinem, venham fazer parte da cambada. É isso aí, gente. Assinem. Valeu, Gabriel. Pra encerrar a cambada, a gente tem ali, então, a sequência final, onde esse lado emocional que o Nathan comentou vai falar mais forte. Então, depois de guardar o espelho no museu da família, o Ed entrega a chave do museu pro Tony, o seu novo genro, e ele fala: bem-vindo à família. Então, é um gesto simbólico que mostra essa passagem do bastão, como se ele, enfim, confiasse ao genro a missão de continuar o seu legado. No campo da vida ficção, é uma conclusão que funciona porque traz emoção para esse encerramento da saga, mesmo que não exista esse legado bondoso e heróico na vida real. Mas no frigir dos ovos demoníacos, né, eu acho que
O objetivo do filme era esse mesmo, é fazer uma despedida emocionante, não só para a saga, mas principalmente pro grande elemento que sempre agradou a gente e que faz com que esse filme vale a pena assim como os outros. Que é o quê? Patrick Wilson e Vera Farmiga nesses papéis. Esses atores que continuam brilhantes, sabe, confortáveis, como se esses personagens tivessem sido moldados especialmente para eles, com uma química tremenda. O ponto de que essa emoção realmente era o propósito desse último filme fica muito evidente na cena do casamento, onde a Judy está caminhando até o altar com o Ed e a câmera vai mostrando vários rostos familiares entre os convidados. Então a gente vê ali a Caroline Perron do primeiro filme, junto com a filha dela, interpretada pela atriz que eu só lembro dela como a Renée de Crepúsculo, que tá desde o primeiro filme de Invocação do Mal e aparece aqui de novo, grandona. Aparecem também ali a Peg e a Janet Hudson, que são a mãe e a filha do segundo filme. O Dave Gladstone do terceiro, né, que olhei para aquele adolescente, quase jovem adulto, e falei, esse aqui é aquele garotinho lá de Maldição da Residência Hill? Sim. Ele mesmo, gente. Ele tá ali. E até, gente, quem tá ali também no meio da galera, o James Wan aparece ali, sorrindo pra câmera, num sorriso safado, onde está escrito assim, lembrem que eu continuo lucrando com a franquia, mesmo tendo abandonado a direção dos filmes pra decepção de vocês. Né? Essa é a mensagem que o James Wan deixa pra gente. Então, essa sequência aí é uma espécie de homenagem, né? Um agradecimento aos fãs que acompanharam todos esses anos. E o filme fecha depois com a Lorraine dançando com o Ed na festa de casamento, enquanto compartilha com ele uma visão do futuro, onde ela vê os dois como avós, levando uma vida tranquila. É uma cena simples, mas que emociona e me puxa pra ter uma ideia de que às vezes o horror, quando termina com uma mensagem positiva confortável assim, também traz uma proposta bem válida, sabe? Porque na vida real a gente já vê demais o lado sombrio de pessoas que se aproveitam da fé alheia para ganhar dinheiro com o medo das famílias, charlatões que vivem fazendo isso. Então é bom quando a ficção oferece um contraponto mostrando uma versão do casal Warren que, mesmo dentro da fantasia, acredita no amor e na fé como ferramentas para ajudar quem realmente precisa. No fim, é isso. Eu gostei da presença da Judy nesse filme, eu achei que ela trouxe um fechamento emocional para a franquia, mas sinceramente eu espero que eles não usem isso como gancho para expandir a história e inventar novas investigações de um casal Judy e Tony, né? Porque sim, essa saga foi importante pro gênero de horror, já deixou o seu legado, então talvez seja a hora de deixar ela descansar em paz. Acredito que vão fazer isso? Não. Então, a gente sabe que em breve vem mais coisa por aí. Mas é isso, cambada. Me digam aí o que vocês acharam do filme, o que acharam da análise, se concordam ou não comigo. Muito obrigado pela companhia, um beijo e até a próxima.